Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. Para mais um romântico episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André, o Johnny, estou aqui. Episódio. Estou aqui romanticamente acompanhado por... Ei, ia dizer apaixonado, hein? Eu senti. Olha aí, André. É que encaixa, André, né, tu é um homem cara? casado, André. Encaixa. André, tu é um homem casado. Tu não pode mais se apaixonar. Tu só pode se reapaixonar pela sua esposa. Caramba, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Mas, Dude, a gente não controla o coração. O cara, que papo de traíra, velho. O cara é um pilantra, velho. Coitado da Dai. Não, mano, que isso, cara? Tô te elogiando de alguma forma aqui, cara, nesse era começo, pra mim. bicho. Achei que era pra outras pessoas. Não, né? mano, que isso, cara? Não, meu coração Sei lá, velho. só tem lugar pra duas pessoas, né, cara? Caraca, velho. Aí. Duas pessoas, velho. É coração de mãe isso aí? Ah, não, né? Assim, ó, como é que é? Poliamor, porra. Tá me tirando. Poliamor. Mano. Isso aí, velho. Tá rolando, mano. Tá rolando. Meu amigo. Poliamor. Muito bom, o cara. amor que... O poliamor é tipo aqueles casal que se juntam em três. Bicho, não sei. Eu acho que poli é mais do que 3, mano. É, quando mais tu que quiser, 3. eu acho. Nossa quando tu quiser. senhora, mano. Quando É tu porque eu quiser. vejo assim, ó, vamos um papo mais sobre romance e amor dos mundos atuais. Que eu vi que tem agora, não é que é uma moda, né? Eu vi que tem pessoas se mostrando mais, né? Que são casais que são formados por 3 pessoas e moram na mesma casa e vivem como se fossem... na verdade, eles são normais, né? Que eles vivem um amor mais aberto? grupal, né? É, Mais grupal. É que não é aberto, é porque, tipo... É, pô, relacionamento aberto, eu acho. Ou não? Tem um TikToker, tem uns TikToker famosos que é tipo, uma menina e 2 caras. Aí tem outro grupo de TikTokers que é um cara e 2 meninas. Que eles vivem juntos, dormem juntos. Entendi. E é Que aquela loucura, né, mano? É diferente, cara. É diferente. Não consigo Cara, entender é de diferente. verdade, saca? Porque, tipo, não tem nada contra, saca? Mas é difícil de Eu entender. também não. Sim, porque é estranho, tipo, eu imagino. Aí se tivesse mais uma pessoa aqui. Se tivesse uma segunda Dai, por exemplo, que é tua namorada. tua Pois esposa. ia ser É muito difícil botar isso na cabeça, né? É porque quando tu fala de amor, pelo menos pra mim, é muito objetivo. É muito, tipo assim, uma pessoa, sabe? Pode ser, Tipo, é a pode ser. pessoa que tu tem mais compatibilidade na vida. Não seria essa uma como é que é, de uma Limitação? crença limitante, Caraca. cara? Será que é, cara? Eu acho que eu gosto dessa crença limitante, velho. Para evitar problemas. Mano, muito bom, velho. Certamente pra isso que o ouvinte deu play nesse episódio de Kaguya-sama, cara. Esse episódio que deve ter chego, né, Dude? Assim como o filme chegou pra gente, né? Do nada. Né? Então ninguém esperava um Cúpula Cast aqui de Kaguya-sama, né? Do filme de Kaguya-sama, mais especificamente, porque das outras temporadas a gente já veio aqui conversar. Mas, do nada, umas 2 semanas atrás, o Dude chegou pra mim e falou: André, e se a gente gravar o filme de Kaguya-sama? Aí eu falei assim: que filme? O quê? Que filme, cara? Cara, saiu até na Crunchyroll. Eu fiquei: o quê? Como assim? Saiu um filme de É o Kaguya-sama famoso na Crunchyroll e marketing eu de não anime, sei. né, mano? É o marketing silencioso de anime. Cara. Bizarro. Talvez a pessoa que deu play nesse episódio nem sabia que esse filme existe também, Dude. Sério, sem sacanagem, mano. Até porque na Crunchyroll, na verdade, ele entrou como 4 episódios. Ele não entrou Sabe como o que filme, é isso? André ou Júnior, você sabe o que é isso? Me conta. Isso aí são os filhos do filme de Demon Slayer do arco do trem. Porque olha aí. este arco do trem, lá no Japão, ele entrou como episódio de anime da 2ª temporada, né? Os caras praticamente pegaram o que eles já fizeram, picotaram e falaram: olha, a 2ª temporada tem mais de 15 episódios e tal. Mas na verdade,
tinha bem menos episódios por causa que eles pegaram o filme inteiro e picotaram, né, cara? Botaram a opening e botaram a Mandy. E aí, rapaziada, é isso aqui. Sim, cara. A gente conversou bastante sobre isso quando a gente gravou com... Se eu não me engano, foi com a Gabi e o Bianese, né? Exatamente. A gente gravou a segunda temporada e o filme a gente gravou com o Lobato, se eu não me engano. E, cara, é muito bizarro essa tendência, né, que a gente vê se formando aí na indústria de dar uma forçada pra fazer filme, pra vender realmente bilheteria, né, pra mais uma forma de monetizar o anime, porque se eu lanço pra TV, pro streaming, eu monetizo de uma forma. Se eu lanço pro cinema e depois eu jogo pra TV de qualquer jeito, pro streaming de qualquer jeito, então eu adicionei uma camada de receita muito interessante aí, né, cara? Que foi... Não, e tu tá entregando um nível de qualidade até superior ao que tu entregaria se ele fosse só pro streaming. Porque como tu tá levando pra bilheteria, o lucro é mais alto, né? E sendo que o lucro é mais alto, né, tu pode ter um gasto mais alto, né? Também, não, isso é fato, é verdade. Tipo, como a margem aumenta, isso dá margem pra eles também. A margem aumenta, dá margem pra eles, né? Como a margem, né, de lucro aumenta, eles têm mais possibilidade ficam mais confortáveis pra investir na parada. Faz todo sentido, cara. Interessante. Apesar de ser um tanto quanto arriscado, né? Vamos lá, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Ainda mais filmes como esse de Kaguya, filmes canônicos, né? Dude, o que é um filme canônico? Pro ouvinte aí que tá boiando, não faz ideia do que é uma coisa canônica. Cara, o filme canônico é o famoso faz parte do mesmo universo, né? Por exemplo, os filmes de Naruto não são canônicos, eles não fazem parte da história principal. Agora, por exemplo, o filme de Kaguya, o filme de Demon Slayer, e acho que os maiores exemplos que eu posso dar são filmes canônicos que eles fazem parte do mangá, né? Então eles pegam alguma parte ali do mangá e eles adaptam em filme, né? Arcos pequenos geralmente são bons pra fazer isso. Exatamente, então eles vão pegar uma parada que faz parte da trama principal e eles vão contar pra você, só que através do filme. A grande diferença aí é que quando a gente tem filmes fillers, né, que a gente chama, é quando, sei lá, introduz um personagem e morre esse personagem. Muitas vezes esse personagem não serve pra nada nesse filler, apesar de que não é uma prática comum nos animes, sei lá, um Bleach da vida, né? Ele tinha muitos fillers, mas mesmo tendo vários fillers, não era uma prática comum ele, sei lá, ir lá e matar um personagem importante da série principal, porque senão ia ficar muito desconexo da história principal mesmo, né? Mas o filler, ele não de fato existe no material original, que é o mangá, né? Nesse caso aqui é o mangá do Aka Akasaka, né? Que é o autor de Kaguya-sama, né? Então, brilhante, inclusive. Porra, tô louco pra falar sobre o filme, porque, Dude, eu amei, velho. Já jogando todas as minhas cartas na mesa. Que dúvida, inesperado, né? Que inesperado. Ninguém esperava, né? Estou em choque. André Eugênio gostando de romance. Muito bom. Beleza, vamos pro episódio, então. O cara mais romântico do Brasil. 人を好きになり Bom, legal, Dude, só antes da gente aprofundar aqui, né, nossa conversa sobre o filme, é bom deixar avisado pro ouvinte que é um cast com spoilers, né, obviamente, é muito difícil a gente conversar sobre o filme aqui sem falar sobre os acontecimentos dele, né, logicamente, e também sobre as outras temporadas de Kaguya, né? Então, automaticamente a gente vai estar falando coisas que aconteceram aí, principalmente na terceira temporada de Kaguya, que é quando a trama realmente vai um pouco mais pra frente, né? A primeira e a segunda, assim, é um pouco mais voltado pra comédia, coisa do tipo, mas a terceira o bicho pega. Então, e no filme aqui o bicho pega pegado, o negócio vai longe aqui. Então é muito importante. Tô errado. Tá rindo o quê, Dudu? Eu tô errado. Não tô rindo nada, pô. Então tá errado, vai. Então começa a avançar mais, né? Então é importante, se você se liga muito pra spoilers, deixar avisado. E vamos lá, Dudu, vamos lá. Agora com o aviso feito... Cara, o que tu achou do filme de Kaguya-sama, Dude? Qual foi teu contato? O que tu sentiu tendo de novo esse gostinho de Kaguya-sama? Cara, me conta. Eu acho que revisitar, acho que até é bom explicar o porquê que eu trouxe a ideia de trazer um cast sobre o filme de Kaguya. Porque Kaguya-sama, ele tem uma das coisas que eu mais gosto,
em adaptações que é sempre o over-delivery, né, que eu digo, né, que é basicamente, eu sinto que ele é uma das histórias que quando é adaptada, eu sinto que é a entrega do pretexto do mangá é sempre entregado a mais, sabe? É sempre extrapolado as cenas, né? O Aka, que é o autor, ele sempre coloca situações um pouco inusitadas, né? Mesmo tendo a temática de romance colocada no mangá e tal, ele sempre coloca situações muito inusitadas e eu sinto que na adaptação tem um exagero em cima dessa narrativa, sabe? Como, por exemplo, no filme, quando a Kaguya começou a ficar fria, o Miyuki praticamente começou a se congelar a sala, sabe? E esse exagero na narrativa enriquece tanto a adaptação, e eu acho tão fascinante isso, cara, porque tu fica muito imergido nessa história, né? Porque tu sabe que tem um exagero, obviamente, no romance dos dois, mas ao mesmo tempo a narrativa é totalmente exagerada, e daí tem um júri dentro da cabeça da Kaguya, e tipo, tudo vai tomando uma proporção gigantesca na narrativa, o que torna tão gostoso e divertido assistir, só que ao mesmo tempo, né, tem que lembrar que a demografia do Kaguya-sama é seinen, né, e ele traz uma narrativa tão séria sobre questões de relacionamento entre as pessoas, né? Sobre a questão de você ser uma pessoa quando conhece uma pessoa e a partir do momento que vocês estão juntos, vocês conhecem outras máscaras, né? Vocês se conhecem verdadeiramente e aos poucos vocês vão se descobrindo, né? Então eu acho que essa dualidade de exagero cômico para entretenimento ao mesmo tempo que mensagens profundas, juntamente com uma adaptação que entrega o plus disso, torna, acho que Kaguya um dos romances, acho que mais relembráveis de todos os tempos, né? Quando tu fala de romance hoje em dia, de anime pra recomendar pro amigo ou pra relembrar, Kaguya-sama geralmente tá sempre num top 2, num top 3, assim, inquestionável. Cara, perfeito. Eu gostei muito da tua fala sobre essa hipérbole, sobre esse exagero que o anime traz, porque eu já tive contato com o material original, com o mangá, né? E não é ruim, passa longe de ser ruim, assim, é bem legal. Só que a produção do A1 Pictures, né, que é o estúdio, eles levam pra outro nível. Eles pegam uma cena que era pra ser uma cena legal do mangá e com o uso de uma animação diferenciada ou um elemento narrativo que não dá pra reproduzir no mangá. Porque às vezes é o som que eles estão usando, por exemplo, numa cena. Pra dar esse ênfase na mensagem que o Aka, o escritor, né, o autor, queria passar. E eu acho a direção impecável, porque dentro do que eu pude comparar, é claro que existem pontos, existem muitos defensores do mangá que dizem que o anime ele perde um pouco da essência, mas dentro do que eu consegui comparar até agora, eu só vi realmente essa melhoria que o Dude falou. E nessa temporada, cara, eu não acho que foi diferente. Particularmente, eu não vi o mangá nesse trecho da história, né? Porque até pro ouvinte que, enfim, tá aqui ouvindo e no fim não ligou pro spoiler, mas também não sabe muita coisa, o filme, cara, ele vai desenvolver muito mais a fundo a relação da Kaguya com o Shirogane, que são os protagonistas ali, né? O presidente do conselho lá, né? O Miyuki, como o Dude chamou, e a Kaguya, Shinomiya Kaguya. Então, esses dois personagens vão ser basicamente dissecados nesse filme. A gente vai muito fundo, a gente entende muitas camadas dele que até então, até a terceira temporada, a gente entendia isso, a gente sabia que estava ali, mas nunca foi a pauta principal, nunca foi a discussão do episódio. Até porque Kaguya-sama é muito episódico. Mas o filme, não muito. Ele já pegou muito a vibe da terceira temporada, que tinha uma continuidade maior entre cada episódio. E o filme, ele realmente é uma coisa sólida. É claro, você consegue separar ele em episódios de anime numa boa, mas a trama principal tá ali. É Shinomiya, Kaguya e Shirogane Miyuki do outro lado. E a gente, como espectador, conhecendo eles mais a fundo e entendendo melhor a complexidade que é a relação entre eles. E isso que, pra mim, me pegou demais no filme. A gente não quero botar aqui não quero dar um passo maior que a perna, mas o final é excelente porque ele traz
esse desfecho, ele faz um momento muito... Cara, eu não sei se seria catártico a palavra aqui, mas ele realmente, cara, fala tudo que precisava ser falado sobre a relação desses personagens e entrega um prato cheio, assim, saca? É muito legal, mas um fato curioso, né, Dude, é que isso é tipo metade do mangá, né? É. Literalmente, eu acho que o filme vai até o 151, capítulo 151 por aí. Só que o mangá já tá finalizado, ele finaliza no 280 e alguma coisa. Então, assim, tem muita história ainda pela frente. O dobro pela frente, né? Eu fico um pouco surpreso, só que ao mesmo tempo feliz, porque já se foi a época de fazer aquele mangá que conclui o romance no final, né? Eu acho que essa época onde tu cozinha demais o leitor já se passou. Eu acho que a gente vive numa nova era onde os autores eles têm que explorar o relacionamento em si, né? Não o antes do relacionamento, e sim... Legal. Acho que a convivência, né? Por causa que é muito feito esses mangás sobre o primeiro amor e sobre a aproximação aos poucos, como tem o Kimi no Todoke, o famoso forno infinito, né? Porque eles te cozinham por 300 capítulos pra o cara segurar na mão da garota, né? É um relacionamento mais íntimo, né? Mais tímido, na verdade, né? E é uma coisa mais da cultura deles, né? E eu acho que Kaguya, ele traz esse relacionamento mais moderno, entre aspas, né? Porque ainda tem várias coisas culturais envolvidas ali no meio. Só que ao mesmo tempo, se tu for ler o mangá e a continuidade, o autor ele é inventivo em como ele trata a narrativa, porque ele não fica usando, por exemplo, a Kaguya e o Miyuki como muleta pra romance a história inteira, né? Porque tem mais uns 100 e poucos capítulos. Ele tem outros personagens pra falar de romance. Ele tem o Yu, ele tem a Chika, ele tem a Miko. Então ele tem outros personagens que ele pode falar sobre romance, né? Eu acho que nessa altura do campeonato, o Aka, que é o autor, né? Ele entendeu que ele também pode falar de romance com outros personagens, né? Eu acho que é uma das coisas que eu gosto muito, que em alguns outros... Qual é o outro romance que eu vi, cara? Que ele tem vários pares românticos. Acho que é o Horimiya, isso. Um dos últimos que eu assisti foi o Horimiya. Que ele não fica como usando os protagonistas como, por exemplo, pilares da história, e sem eles a história não é interessante, né? Ele traz outros personagens caricatos que têm suas histórias, né? Agora, se tu botar, por exemplo, outra história como Lovely Complex, que eu gosto muito mesmo, é bem antigo. Se tu tirar os personagens principais, não tem um romance exacerbado ou personagens muito caricatos que vão fazer tu ficar grudado na história, né? Eu acho que Kaguya-sama, ele tem o seu diferencial de ter, por exemplo, a Chika, que é uma personagem super popular, né? O Yu, que ganhou um arco na última temporada também super interessante e tudo mais. Mais pra frente vai desenvolver mais a Miko, que também é outra excelente personagem, né? E eu acho que isso é o que torna, talvez, Kaguya-sama memorável por muitos anos, né? É um balde de personagens incríveis que também vivem esse romance que a Kaguya e o Miyuki viveram, né? E tu sentiu falta no filme, cara? Porque no filme em si, a gente não tem tanto isso, né? A gente, na verdade, tem quase nada, né? Tu sentiu falta, assim? Tu acredita que poderia ter sido diferente? Porque, se eu não me engano, no mangá, existe algumas cenas durante esses capítulos e que o filme optou por não adaptar. Eu vou já deixar meus 2 centavos aqui, que pra mim foi sabiamente escolhido pra não adaptar, desde que adaptem depois, né? Então, tipo, se trouxerem essas coisas depois, porque me falaram que vai falar um pouco sobre o relacionamento do Ishigami, né? Do amigo ali, do cara que é mais recluso e tal, do Yu. Então, eu acho ele um puta de um personagem, então acho que só cortar isso não é legal. Realocar, eu acho bacana, porque eu acho que não teria tempo, né, pra desenvolver tudo isso, saca? Mas tu que gosta tanto disso, assim, tu sentiu falta ou não? Cara, eu vou ser bem sincero contigo, tá? Eu acho que esse filme foi uma despedida. Despedida? Acho que pra mim isso aqui é um bye-bye Kaguya pras telinhas. Tu acha que não vai mais ter anime, tu acha? Não. Eu acho que se for pra ter anime do Aka, acho que vai ser Oshinoko e a obra atual dele, que ainda tá em publicação. Porque não tem mais o que fazer. Porque se tu for parar pra ver, o filme, ele é um ending, né? Ele fecha bem. Ele fecha muito bem, sabe? Então eu acho que não é uma parada pra se mexer, sabe? Talvez, assim, se o cara ficar interessado, o cara vai ler o mangá.
Mas se tu for parar pra ver só o anime e o filme, tu não precisa ter mais alguma coisa, né? O autor começou a contar mais histórias, né? Mas assim, se tu for parar pra ver, ali é o ending, sabe? E eu acho que é inteligente da parte deles, porque talvez eles tinham noção que não iam lançar mais temporadas, né? E tudo mais. E eu acho que isso num anime de romance é essencial, cara, sabe? Dar um final meio que original, porque as cenas finais ali do filme, eles não estão no mangá, né? Na adaptação. Eu acho que é essencial botar esse ponto final pela incerteza de não saber se vai ter ou não uma próxima temporada, sabe? Saquei. E até pra vender o produto melhor, né? Porque o cara vai no cinema e vai fechar numa cena totalmente... nossa, eles estão no conselho estudantil de novo, sabe? Entendi. Tem um clímax, né? Mais caprichado. Uhum. Faz sentido, cara. Faz sentido pra caralho. Eu vou dizer que eu concordo, tá? Eu vou dizer que eu concordo, parando pra olhar dessa ótica que tu trouxe. O anime poderia realmente parar por aqui. Eu acho que a história em si, é claro, tem muitos pontos ali que seria legal a gente ver, né? Tipo, seria legal a gente saber mais sobre o Ishigami, seria legal a gente ver o que vai rolar com a Chika, ela sempre vai ser essa menina assim, mas porque a gente se importa muito com os personagens, né? Não que a história pede isso, porque a história, no final do dia, é o Love is War, é entre Shirogane e Kaguya. Uhum. Então, a partir da hora que o filme põe um ponto final nisso, entre aspas, um ponto final, na verdade é quase um começo, né? Quando o filme finalmente começa isso, né? Quando eles finalmente dão o braço a torcer, entre aspas também, a gente já vai discutir sobre isso, mas quando finalmente começa a parada, eles iniciam então um relacionamento, é o momento onde a gente que gosta muito dos personagens quer ver esse desenrolar, como o Dude falou. Eu concordo demais que as obras não deveriam mais focar só nessa adrenalina, nesse friozinho na barriga, borboleta no estômago e tal, que é só o momento da paixão ali inicial antes de rolar a parada, né? Aquela... Como é que é? Esse flerte com a possibilidade de não dar certo, né? Sim. Tipo, a hora que isso acaba e a gente inicia o acompanhamento de uma relação, e ainda mais nas mãos do Aka, eu quero muito ver isso acontecer, porque ele traz temas muito importantes ao longo da história, inclusive temas que vão evoluindo. A gente começa lá na primeira temporada, dá a mão, é muito mais piadinha, coisa assim. E, pô, no filme os caras tão falando de sexo, mano, e falando assim, ó, como se fosse duas pessoas normais. E isso é interessante, porque geralmente nos animes tu vê dois personagens falando sobre sexo e eles ficam tipo, meu Deus do céu, nossa, sexo, opa, não sei o que, não dá pra conversar sobre isso. E tem uns personagens de Kaguya que tem uma maturidade muito legal de falar sobre isso. Claro, a Kaguya, ela é ultra, ai meu Deus do céu, né, não sei o que. Mas mesmo assim, existem cenas onde ela é estressada ao ponto de ter que falar, não, eu gosto dele, eu quero beijar ele, eu quero estar com ele, eu quero não sei o que com ele, e todo mundo fica, tipo, cara. Então, esse é o nível de maturidade que eu sei que o Aka tem. Eu consigo ver ele tendo isso, até porque o Oshinoko é dele ou não? É, né? É dele mesmo. É dele e de outra pessoa, na verdade, né? Mas é dele também. Com a desenhista de Kuzuno Honkai, né? Então, eu sei que ele é muito competente com o roteiro e em escrever esses personagens mais maduros e um roteiro mais maduro. Então, eu quero continuar vendo a relação da Kaguya e do Shirogane. É aí que eu quero chegar. Só que eu acho que o filme fecha o que precisa ser fechado. Que é o quê? Essa relação de tsundere deles, de eu não posso admitir, eu não posso mostrar vulnerabilidade, né? E como o filme fecha isso, cara, meu coração derreteu, assim. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu adorei, mano, não tem como. Não, eu acho que, adentrando, acho que nos tópicos do filme, eu tava esperando, eu vou ser bem sincero, eu tava esperando um filme bem bobagento, sabe? Eu tava esperando um filme, assim, ó, super... Eu não vou dizer encheção de linguiça, né? Por causa que aquela temporada ultra romântica praticamente terminou com um clímax e com eles se beijando e tudo mais. Na verdade, né? É a terceira. Na verdade, a Kaguya beijando ele, né? E eu queria entender como é que eles vão levar além isso. Será que eles vão encher de sketch, de comédia? Será que eles vão encher mais linguiça? Vão criar rivais? Vão fingir que não existiu? Eu tava com medo disso aí, cara. Não, tá louco. Os caras fingir que não existiu. Né?
Nossa, não. sorte que em AKKSaka eu confio, porque olha, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, cara, se eu der play nisso aqui e os caras fingir que não rolou aquele final da terceira temporada, eu vou ficar maluco, eu vou mandar o Dude a merda. Não existe possibilidades, né, de ele fingir, né? Olha, não duvide do poder de um cara, filme mas acho que filler. sobre romance, cara, é difícil ter uma série que... É que o filme podia ser filler, pô. Eu dei play achando que ia ser... Eu dei play achando que ia ser filler. Cara, tá e vou ligado? te falar, se fosse filler eu assistiria fácil, né? Porque ele se vende muito como um mangá de comédia também, né? E o Aka, ele não é um autor ruim em comédia. O cara ia se divertir, mas que ia dar um aperto assim, cara, não vai voltar a falar sobre aquilo, pelo amor de Deus. Mas enfim, sobre as temáticas que foram abordadas, sobre vulnerabilidade, sobre as máscaras que tu usa na sociedade e sobre o próprio jeito que a Kaguya enxerga o Miyuki e o Miyuki enxerga a Kaguya, foi, cara, muito maduro do Aka trazer esses pontos, né? E eu acho que é uma verdade absoluta até nos relacionamentos das pessoas, né? Porque se tu for parar pra ver, os mangás e os animes, eles tendem a mostrar um lado muito belo dos relacionamentos, mas ao mesmo tempo, eles mascaram toda aquela questão de, cara, não dos defeitos, mas do lado difícil do relacionamento, sabe? As pessoas, às vezes, elas se enxergam de uma maneira muito linda nos animes, só que muito mentirosa também, né? Por causa que eu sinto que tem muita verdade no jeito que o Miyuki olha pra Kaguya e no jeito que ele se olha, sabe? Nessa questão de autocobrança, de querer entregar o máximo pra ela porque ele sabe que ele não é tudo isso, sabe? Entende? Uhum. Então ele tem aquela questão de eu não sou bom em nada, eu não sou talentoso, eu não sou isso ou aquilo, mas, cara, a única coisa que eu posso fazer é me dar o 300%, sabe? Dar o meu máximo em tudo, né? Até que é uma das qualidades, tipo assim, ele fala que ele não tem talento em nada, mas na verdade o talento dele é essa competência de se dedicar. Exato, exatamente. E cara, ele literalmente é a pessoa que tem o síndrome do impostor. Exato. A pessoa que é muito foda porque tu vê que ela é dedicada, só que ao mesmo tempo ela se acha um nada, porque sem a minha dedicação não seria nada, mas é a tua dedicação que é verdadeiramente o teu talento, sabe? Que é a tua vocação, então eu acho isso muito incrível, mano. Sim. Não, cara, sim, ó, eu acho que esse foi o tema principal do filme. Apesar do romance estar ali, ficou muito claro pra mim que o que o Aka queria fazer nesse arco, né, era realmente mostrar pras pessoas que estão lendo, né, pro leitor, ou enfim, no caso pra quem tá assistindo o filme, assistindo o anime, mostrar pra pessoa que, cara, pra você enfrentar um relacionamento de verdade, você não vai poder entrar com máscaras. É claro que todo mundo tem máscara, e não necessariamente ter uma máscara é algo tão ruim assim, tanto que é o que o Shirogane traz. A Kaguya, ela vai do lado, beleza, eu tenho essa máscara, eu tinha uma máscara pra me proteger. Depois eu amoleci, aí eu virei a Kaguya que ficou ali da temporada 2 pra frente. Até inclusive no nosso cast eu comentei como eu notei que a Kaguya mudou. E isso eu achei genial, porque ela de fato muda, ela fica muito mais derretida, muito mais menininha. Só que aí, no filme, a gente tá descobrindo que ela não tava sendo ela de verdade. Que aquela era a verdadeira Kaguya, né? Exato, só porque aí entra a discussão que eu acho a mais foda. Todas são a verdadeira Kaguya. E isso que eu achei muito mágico. Assim como o Shirogane, ele é o cara fracassado, entre aspas, né? Fracassado. Mas ele também é o cara que se esforça. Então sempre que a gente... Mais importante do que não ter máscaras... Talvez seja sobre aceitar todas as máscaras do seu parceiro, entendeu? Uhum. Porque todas as máscaras compõem a sua personalidade, saca? Então, eu acho isso, sei lá, foi como eu interpretei, pelo menos, essa... Porque tem um momento que eles realmente entram em conflito, né? Tipo, ela fala, não, eu quero ver você de verdade. E ele fala, não, eu não quero que você me veja de verdade. Ele não se acha à altura, né? Pois é, mas até que ponto ele tá errado? Ele tá errado em achar que ele é ruim em tudo e ser depressivo e tal. Só que ele não é. E se ele gosta de ser assim, como ele é? Saca? Então ele se cobra, beleza, mas se isso faz ele ser feliz? E se isso faz ele chegar onde ele quer chegar? Será que isso é necessariamente ruim? É uma discussão bem intensa, né? Eles discutem um pouco sobre isso.
e eles meio que vão começando a se aceitar mais. E aí, por isso que o final pra mim é muito foda, porque a frase que vem no final é mais ou menos na pegada de... Não é bem assim a frase, né? Mas eles falam assim: pode ser que a hora que você esteja entrando num relacionamento, cara, esse é o melhor momento, é a hora que tá tudo certo, mas depois é só uma queda sem saída. Vocês vão se conhecer cada vez mais, é uma queda sem fim. Vocês vão se conhecendo, vocês vão enjoando um do outro. Pode ser que daqui a pouco as manias a pessoa não vai gostar, e isso é o amor. Aí ele volta e ele fala, aí mostra o Shirogane aceitando o pedido dela pra eles virarem namorados, né? E aí corta pra dizendo: porém, o amor também pode ser o contrário disso. Pode dar tudo muito certo. Pode ser que essa pessoa seja de fato a sua alma gêmea. Só que você só vai saber se você de fato tentar. Então, eu achei isso muito foda, porque é literalmente um soco na cara das histórias que dizem, que vão até esse ponto que o Dude falou, que é sobre o antes. E aí, aqui o Aka deixa muito claro que eu vou discutir a possibilidade de acontecer e o cenário positivo que isso pode se discorrer pra frente, sabe? Ou negativo, claro, a gente não sabe, eu não li o mangá, mas eu acho isso muito foda, cara, eu acho isso muito real também. E uma lição muito importante, assim, que o filme traz, sabe? Uma mensagem bem foda. Eu acho que eu até tinha comentado no cast passado de Kaguya-sama, apesar do anime em si, do mangá nem tanto, mas do anime em si, ter essa loucura de hipérbole nas narrativas que é apresentadas dentro da história, o Miyuki e a Kaguya, eles são tão vivos na questão de romance dentro da história, porque os motivos do Miyuki gostar da Kaguya são plausíveis pros mesmos motivos que a Kaguya gostar dele são plausíveis, né? Tem a fatídica cena lá que ela fala que, eu gosto do jeito que ele olha pra trás pra ver se tá todo mundo junto. Nossa, essa parte é muito boa. São pequenos detalhes que são mostrados que valorizam esse romance, sabe? Que compram esse romance, né? Não é aquela parada do, nossa, ele entrou na sala, eu olhei, meu Deus, que cara lindo, e bolhas de sabão, É sabe? muito convincente. É muito convincente. O Aka, ele não cria personagens... tudo bem, ele cria personagens fictícios, só que ele consegue colocar uma roupagem tão real e trazer esses debates sobre a questão das máscaras, né? E o André comentou a respeito. E eu acho muito legal, porque hoje em dia, quando tu conhece uma pessoa nova, tu não mostra o teu verdadeiro eu. Às vezes tu mostra aquilo que tu quer mostrar, né? Tu mostra aquilo que talvez vai agradar a pessoa, né? E aí, com o tempo, talvez, né? Tu vai mostrando a tua verdadeira face. Às vezes, eu acredito também que às vezes a máscara que tu cria na pessoa, ela fica parte de ti também, né? Porque às vezes uma pessoa pode mudar a outra, por que não? Né? Às vezes uma pessoa é muito relaxada sozinha, só que quando ela encontra uma pessoa que ela gosta muito, ela se torna uma pessoa super organizada e trabalhadora porque ela quer estar do lado dessa pessoa, né? Então essa máscara, ela faz parte dela, né? Uhum. Por isso até que a Kaguya fala que todas são a Kaguya, né? Porque querendo ou não, a máscara que ela criou quando ela conheceu o Miyuki se tornou parte dela, né? Meio que como se a existência do Miyuki somasse pra personalidade dela, ao mesmo tempo que o Miyuki também, a Kaguya também somou com o Miyuki, né? O Miyuki se tornou uma pessoa mais estudiosa, mais dedicada também, porque queria alcançar ela, né? Porque queria ser alguém melhor por causa dela, né? E eu acho isso muito bonito. Dando um exemplo bem pessoal, assim, por exemplo, né? Quem me conhece aqui no Cúpula Cast e me conhece no trabalho, por exemplo, eu sou diferente. Eu me comporto diferente, eu falo diferente. Não é tão diferente assim, mas é diferente. Porém, isso... é uma máscara, eu estou sendo falso no trabalho, eu estou sendo falso aqui na cúpula. Você é falso comigo aqui, né, André? Mas a prova, viu, tu tá lá também, pra ver que não é o caso. O André é falso no trabalho, pessoal, sei. Puta falciane. O ponto é que os dois são o André. E eu gosto dos dois, entende? Não é como se eu... o problema, eu acho, é quando a gente tem que vestir máscaras pra agradar alguém que não seja você mesmo, saca? Então, acho que isso é meio que um problema, ou, sei lá, deveria ser revisitado, a forma como você faz isso, sabe? Mas eu não acho que, sei lá, se você se comporta diferente num ambiente diferente ou numa situação diferente, isso torna você menos você, saca?
E eu acho que essa discussão tá ali dentro do filme e se conectou bastante comigo, assim, me marcou de verdade, por conta de trazer esse nível máximo, né, de contato com a gente, porque eu até trouxe isso em algum cast, não vou lembrar qual foi o cast agora, eu acho que foi no cast do Belly, mas que a gente tem aquelas camadas da história, né, quando a história tá trazendo uma discussão só inerente a ela, uma discussão que começa e termina dentro da história, outra discussão que vai pra uma camada um pouco maior, assim, né, então tipo, porra, agora eu não vou lembrar o exemplo, mas, sei lá, eu sei que chega na terceira esfera, que é a maior de todas, que tá discutindo a filosofia humana, assim, tipo, sei lá, bem versus mal, uma parada assim, sabe? Nesse caso, tá discutindo isso, e isso é uma coisa muito humana, esse lance de relações sociais e como a gente se relaciona um com o outro, ou o amor em si, né, o medo de se mostrar tá sempre vulnerável. Em alta pra discutir, né, mano? Eu acho que vai do autor querer discutir da maneira correta, né? Porque a narrativa do amor nos mangás, ela pode ser usada tanto pra entretenimento, pra segurar público, quanto nessa parte de querer falar sobre a convivência dos dias atuais. Trazer uma reflexão, né? Exatamente, porque se tu não sei se tu for parar pra perceber, mas uma temática que eu achei que foi abordada na minha perspectiva foi essa questão, talvez, do Miyuki não tomar iniciativa, né? De ter essa barreira social japonesa de, cara, não vai tomar frente, cara? Se tu gosta de mim, mano, agilidade, tá ligado? Por que tá se enrolando? Por que não ser mais direto, sabe? Porque a Kaguya, ela virou a verdadeira Kaguya, bicho, né? Ela foi pra cima, bicho. Ela literalmente porque se Fala ela, dela. se eu gosto de você, eu vou tomar iniciativa, por que você não tá tomando iniciativa, né? E daí tem aquela questão dele não se julgar digno, dele, tipo, achar que tá muito rápido, porque é uma questão social deles, né? Mas eu achei legal o Aka trazer isso à tona, né? Até porque vira uma crítica, né? Se tu parar pra pensar, vira uma crítica. Talvez ele esteja justamente criticando a forma como a sociedade japonesa, digamos assim, genericamente falando, se comporta, né? Esse lance dos caras ser tudo travadão, o medo de se abrir. Inclusive, coincidentemente, eu cruzei hoje com um Reels de um cara que é um estrangeiro e ele tá entrevistando uma menina, ele tá no Japão, e ele tá entrevistando uma menina, perguntando assim, pra quantas pessoas você já falou eu te amo? Que é aquele aishiteru, Caraca, né? eu já vi esse Reels, ele viralizou demais, mano. Cara, ele pede pra ela assim, cara, acho que eu nunca falei. Ela falou, eu nunca falei, ela falou. Aí ele perguntou, tá, nem pros teus pais? Ela falou, cara, acho que não. Aí ele faz ela ligar pra mãe dela e a primeira frase é, oi mãe, tudo bem? Oi, eu te amo. A mãe dela buga, bicho. A mãe dela trava, começa a rir, fica confusa, mas ela logo responde de volta, eu te amo também. E aí o cara fica tipo, tá, foi a primeira vez? Aí ela fala, foi a primeira vez que eu falei e a primeira vez que eu ouvi dos meus pais. Assim, dos meus pais. Eu fiquei, cara, que loucura, olha que sociedade diferente, cara. É fora do padrão, né, velho? É muito diferente, velho. Eu acho que isso é uma coisa até que eu digo, que eu já fui muito mais introvertido e muito mais cinzento, né? Eu acho que com o tempo e com a idade, com a maturidade, a gente vai desabrochando para alguns pensamentos e familiarmente, eu era muito fechadão. Com o tempo eu comecei a ser mais amorzinho, comecei a ser mais aberto em si, né? Porque com a maturidade, pagar boleto cria maturidade, né? E a partir dali é que a gente vira a gente, né? Porque vamos lá, quando tu é adolescente, tu é meio... Eu não ia dizer cu cagado aqui, mas tu é meio Zé. Eu vou dizer que tu é meio Zé. É normal, né, cara? Tu vivenciou muito pouca coisa, né? Porque daí a gente acaba vivenciando pouca coisa e a gente acaba só sentindo amor de verdade e falando de sentimento pra uma garota que tu gosta e não com os teus pais, por exemplo, né? Até porque muitas das vezes, dependendo da criação dos teus pais, a questão amor e romance não é um assunto debatido dentro de casa, né? Eu que não, por exemplo, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, e a minha avó, tipo, um pouco uma senhora mais de idade. A gente não discutia sobre amor, sobre relacionamento. E eu não tinha meu pai pra falar sobre relacionamento. E né? é ruim não conversar sobre isso, e é ruim, né? cara. E aí, tipo, meio que tu fica com algumas dúvidas, tu fica se perguntando muitas coisas e tudo mais, né? E tudo mais. E eu acho legal ter esse debate, o Aka trazer essa discussão sobre a questão da atitude. Se você gosta, você vai atrás. Você tem que tomar a iniciativa. Talvez ele dando uma indireta pros japoneses tomarem iniciativa se você gosta de alguém, sabe? Pois é. Eu acho que uma das coisas que eu acho muito maluca é que as pessoas, elas têm medo do não,
em talvez relacionamento, né? Elas preferem se fantasiar na mente delas de que talvez aquilo algum dia possa dar certo. Quando na verdade o não é um livramento, cara. Se você parar pra pensar. Porque se tu tomar um não de uma pessoa, a vida vai seguir normal, velho. Sabe? Quando a pessoa te dá um não, ela não tá te desvalidando como pessoa. Ela só tá dizendo que, cara, no momento eu não tô afim de você e a gente não é compatível, sei lá, sabe? Tudo bem, pode ter a chance de dizer sim, mas se ela se falar não, a tua vida não acabou, sabe? A vida continua, vão ter outras pessoas que vão ter compatibilidade contigo, né? Eu acho que talvez o medo do japonês talvez seja muito esse, né? Mas é que é aquela reflexão da rejeição máxima, né, cara? Que no passado, quem era rejeitado, quando a gente tava na época das cavernas, quem era rejeitado na época das cavernas, Dude, dormia na rua, bicho. Dormia no mato, na chuva, com os bichos. Quem era rejeitado pelo grupo morria no passado. Então a gente carrega nos nossos genes... Eu não tô inventando isso, tá? Não é o André falando isso, tá? É a máscara André Trabalhador? A gente carrega nos nossos genes esse medo da rejeição, esse medo de levar não. Então, como não ter medo dessa rejeição quase máxima que é ser rejeitado no amor? Porque o amor é um sentimento muito complexo. Então, quando a gente ama, quando a gente, sabe, quer levar isso pra frente, a gente tá meio que colocando a gente em jogo. E aí, quando alguém nega isso, como tu falou, parece que eu tô sendo negado como pessoa, como existência. Sabe uma coisa interessante? Quando a pessoa te rejeita, ela tá rejeitando uma máscara dessa pessoa, né? Porque verdadeiramente ela não te conheceu de verdade, sabe? 100% não, é verdade. Então, às vezes a pessoa acha, não, ela me desvalidou inteira, mas na verdade não, ela só desvalidou talvez a tua apresentação. O que ela te conhece até agora. Ela te conhece até agora. Ela pode ser que se ela te conhecesse de verdade, ela estaria contigo, entende? Não tô dizendo aqui pra tu, meu Deus, eu vou pressionar a pessoa até ela me conhecer. Não é assim que eu tô falando. E pode ser que ela te conheça de verdade e ela não queira igual. Exatamente. Acontece, bicho. Uhum. Nem sempre. Assim como o filme nos ensina no final, você nunca vai saber se é a sua alma gêmea. Mas a única chance de você saber se é a sua alma gêmea é se você tentar, bicho. Se você não tentar, você nunca vai saber. Tá ligado? Ai, velho. Eu fico de cara que eu começo a lembrar uns momentos românticos da minha adolescência. Eu fico pensando, nossa, mano, o cara era muito Zé, né, velho? Ah, não, agora tu compartilha com a gente, pelo menos um. O adolescente é muito Zé, velho. Cara, tinha uma vez que eu tinha acho que 9 anos, cara. 9, 10 anos por ali. E eu morava no interior. Eu gostava de uma menininha que morava do outro lado da minha casa, da rua, né? E ela andava de bicicleta todo dia na rua e eu andava também. E daí no dia dos namorados eu peguei um bombom, cara, lembra até hoje, um choquito. Era o único bombom que choquito tinha. Era o único bombom que tinha em casa, velho. Pô, avacalhou, 9 anos, mano, dá um desconto. Né? Um prestígio, né, Dude? Para, né? É porque o que tinha sobrado da caixa de bombom, charge, velho. Né, bicho? Era o que muito tinha bom. sobrado da caixa de bombom. Eu tô brincando, eu gosto pra caralho de choquito. Aquele choquito de geladeira duro. E daí... O cara abre e tá branco já. Nossa, o choquito. Mano, foda. Daí eu escrevi um bilhetinho, tipo, nem lembro o nome da guria na época, cara. Não sei o que, gosto muito de ti, queria saber se tu quer andar de bicicleta comigo amanhã. E eu mandei pra ela com um bombom de choquito. E eu deixei na porta dela, bati a porta e saí correndo, tá ligado? Saí correndo. E aí eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ser rejeitado? Aí daí na mesma noite ela deixou uma mensagem na minha porta com metade do bombom. Eu pensei, meu Deus, ela mordeu metade e me devolveu. Ela mandou metade do bombom cortado, né? A mãe dela pra mim deve ter cortado. E ela mandou assim, quero andar, sabe? Tipo, ela não tinha bombom pra mandar, e daí ela mandou metade do bombom que eu dei pra ela. Caralho, mano. Ô, história legal, mano. E aí, tá? E aí, e o desfecho? Cara, foi tinha pra frente? Anos, pô, a gente andou de bicicleta aí umas... Mas andaram de bike, então? Sim, andamos de bike, mas eu era muito Zé, né, mano? O homem com 9 anos é só Zé, velho. Andei de bike e teve aquela amizade, depois eu me mudei de casa de novo e nunca mais se viu. Complicado, Dude. Complicado. Não dá pra levar tudo. Eu vivi o meu momento, sabe? Eu tive aquela adrenalina, aquele coração batendo. Baita história, mano. Nossa, e, cara, se eu fosse rejeitado,
obviamente eu me sentiria, meu Deus, eu sou um lixo. Mas Isso vai ficar triste, na né? verdade, cara, faz parte do processo, sabe? Eu acho Exato. que vale muito mais a pena a gente viver essa emoção do que a gente se resguardar, né? Sabe? Eu acho que tem uma frase que eu caio comigo, que é: eu prefiro viver o calor da batalha do que ter nunca lutado ela. Muito boa essa, mano. Aquela também do... não viver a gente só vive uma vez, né? Aquela máxima do... Tem vários jeitos de trazer essa frase, né? Cara, tem outra frase também matadora, velho. Cara, só uma frase coach aqui, né? O homem, ele tem 2 vidas, sabia? A primeira vida acaba quando ele descobre que ele só tem uma. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer, mano. Tipo, Caralho, tem que fazer acontecer, né, se bicho? tu tem um Tá sonho, louco. se tem um objetivo, corre atrás, mano. Porque amanhã pode ser tarde demais. Esse filme foi sobre isso, mano. E o Milk foi atrás, né, mano? Na verdade, a Kaguya foi, né? E depois o Não, Milk. mas assim, tu tá desvalidando a terceira temporada, mano. Assim, o Milk... Não, tá justo. Eu acho que assim, outra coisa que eu quero trazer em paralelo pro filme é que uma das coisas que foi trazida pelo Miyuki é que pra ele ser aceito pela Kaguya, ele tinha que entregar algo que estava muito acima da expectativa dela, dadas as condições que ela vive da família dela, né? Que ele faz a super declaração de amor na torre do relógio com milhões de balões de coração e tudo mais. Tipo, a parada literalmente ultra romântica, né? Porque é o nome da temporada, né? Ultra romântica. Uhum. Só que na verdade a Kaguya, ela queria algo simples, né? E acabou que o desfecho do filme foi em um parque com as luzes todas apagadas e com uma cor bem cinza, sabe? Mas o romance, ele tava ali, né? Ela queria viver uma vida comum, um romance comum. Ela não queria algo magnífico, algo grandioso, né? Porque ela queria viver como as outras pessoas viviam, né? Porque ela teve uma criação muito rígida, muito dura, né? E ela queria viver coisas normais. Porque coisas normais também são coisas boas, sabe? Exato. Como o Dude falou, né, cara? A gente só vive uma vez, então, bicho, não tem muito mistério, saca? Não tem muito... como é que é? A gente não leva nada daqui, como os caras falam também, né, cara? Então, bicho, pra que eu vou ter coisas tão mirabolantes, tão hiperbólicas, se a gente consegue ser feliz, porque no final é sobre isso também, né? A gente consegue ser feliz apenas com a presença um do outro aqui nesse parque, sentado, com a minha cabecinha no teu ombro, cara. Porra, pra que melhor, cara? Pra que melhor? Isso aí isso aí é o, cara... É porque o também top. tem outra questão que... Cara, isso aqui tá um verdadeiro episódio do romântico, né? Que se uma pessoa gosta de ti, ela vai gostar de todas as maneiras possíveis, né? Na questão que não... Imagina se o Miyuki tivesse que se esforçar como ele se esforçou na temporada passada, toda vez que fosse falar de amor com a Kaguya. Tipo, tem que ser todo aquele exagero absurdo de super romântico, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco mais de pé no chão na questão que o amor, ele tá ali presente, né, mano? Pode ser que às vezes ele tá um pouco silencioso, mas ele tá ali. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas acho que tu entendeu, né? Tu Eu tô imagina... apaixonado já. Tu imagina... tu imagina assim, ó. O jeito que tu foi com a tua namorada, pô, tu namora, acho que tu é o cara que eu conheço que mais namora há mais tempo. Acho que o quê? 10 anos? Não, dá uns 8. 8, né? Tu imagina a maneira que tu foi na primeira semana de namoro com a maneira que tu foi semana passada. Não é a mesma coisa, né? Não é, claro que não é. Mas o romance, ele tá presente, sabe? Tipo, a questão de jantar junto de noite, a questão de almoçar junto, a questão... Sabe? Tá, o romance tá ali. Mas a primeira semana, obviamente, é tudo hiperbólico. É presente, é buquê de flor. É o André pedindo o carro emprestado pro pai pra dar uma volta com ela. Tem aquela limpando o máxima carro. a paixão dura 2 anos, aquela parada lá, né? Aquelas reações químicas no cérebro e coisa arada, não sei o Sim, quê, sim. né? É isso aí, bicho, é isso aí. Cúpula Cast. Dude, então, cara, pra chegar no finalmente, eu quero ficar com a principal mensagem que tu tirou desse filme. O que mais te marcou? O que tu vai levar? Supondo que esse seja o último pedaço de animação de Kaguya que a gente tenha, né? Já que tu cantou a bola aí, talvez não tenha mais anime, não tenha mais nada. O que tu leva pra frente, cara, depois desse filme? Ai, é muito difícil botar em palavras, né? Porque foi uma experiência muito gostosa assistir nesse filme. Porque fazia tempo que eu não tinha visto alguma coisa sobre Kaguya, né? E eu sempre gostei do começo de Kaguya e das últimas temporadas, porque no começo ele tem aquela pegada meio sketch de comédia que eu gosto bastante, e é um anime muito divertido, só que ao mesmo tempo ele vem com uma mensagem um pouco mais profunda, né? E esse filme pra mim foi com um tom de despedida assim, porque eu acredito que não vai ser adaptado mais nada.
Até porque, como ele fechou bem redondinho, dificilmente eu vejo eles querendo trazer à tona de novo o Kaguya, sendo que o Aka ele tá com outra obra que é o Shinoko, que tá fazendo muito mais sucesso. Então, cara, olha, a principal mensagem que eu acho que eu tiro desse filme é a questão, com certeza, das máscaras que foi falado, né? Eu acho que a gente, obviamente, quando conhecer alguém que a gente tá afim na vida, a gente vai mostrar uma máscara e a gente tem que entender que a gente não pode ter medo, às vezes, de tirar essa máscara, né? Mostrar as tuas outras máscaras, né? Mostrar a sua verdadeira face e também não ter... O principal, cara, o principal, você não ter medo de você mostrar quem você é. Porque acho que esse é o principal, sabe? Eu acho que tem aquela questão de, nas primeiras semanas, quando tu conhece uma pessoa, tu agir de forma diferente, tu, sei lá, comer alguma coisa que tu não gosta pra agradar ela, mas às vezes é bom tu mostrar um pouco de personalidade, de você ser você mesmo, sabe? Até porque, pô, mó chato uma pessoa concordar contigo em tudo, sabe? Tipo, vamos comer tal coisa, vamos, e tu não gostar daquilo e tu comer aquilo, sabe? Eu acho que é ruim até pra ti, sabe? E tu tem que, às vezes, se mostrar um pouco mais autêntico, né? Ser sincero, né? Falar aquilo que tá no peito, né? Tanto pra quando tu gosta da pessoa, tanto pra quando tem uma situação um pouco chata, um pouco diferente, né? Um dos últimos níveis aí é quando começa a peidar do lado um do outro, bicho. Aí é outro nível já de intimidade. É uma intimidade assim que, mano... Mas quem é que tem que quebrar essa intimidade? Cara, que interessante essa pergunta, porque a gente não percebe, mas começa a acontecer e acontece, bicho. Tu não sabe mais quem começou, quem deu o primeiro. Mas só começa a acontecer, cara, e tá rolando, mano. Tá rolando. Quando chegou nesse assim, nível, bicho, vamos ser sinceros, né? dali pra cá, pra casamento. Vamos tentar evitar na primeira semana, né, André? Na primeira semana não dá pra ser você mesmo desde a primeira. Não. Na primeira semana é foda. Dá uma segurada aí, dá uns 2 meses ali. Dá uns 3. 2 meses? Daí não dá, Dude. Caralho, mas vai segurar quanto tempo, pô? Não, é muito mais. No caso aqui foi depois de anos, bicho. Foi depois de anos. Caramba. Aí. Não, tinha que ser, né? Não, tá louco? É outro nível, né? Não sei. Acho que pode ser a pergunta relâmpago, né? A partir... não vem com essa, não, velho. Não faça isso com a pergunta relâmpago. Só pra encerrar aqui. Cara, eu tô muito contigo. Eu acho que a principal mensagem que eu posso levar daqui são esse lance das máscaras, essa reflexão de que todas as suas versões são você. Eu acho isso muito legal, conectou muito comigo. A Kaguya, principalmente, que teve essa reflexão, né? Chegou nesse ápice ali do desenvolvimento da personagem, eu achei muito foda. Mas, no geral, o Kaguya-sama vem sendo uma experiência muito, muito fora da curva pra mim, desde a primeira temporada. Eu particularmente gosto mais dessa reta final, onde a gente entra na terceira temporada e chega na quarta agora com o filme, né? Que seria a quarta, digamos assim, essa continuação. Porque desenvolve muito mais os personagens e é uma história muito mais linear e conectada uma coisinha na outra, sabe? Então, não desmereço a primeira e segunda temporada, mas o jeito como o Aka vai até evoluindo as discussões e tornando elas mais maduras me chama muito a atenção. Cara, é tudo muito fechadinho. Como o Dude falou, cara, se terminar agora, eu vou ficar triste porque eu queria ver mais anime, porque eu acho que o anime faz muito bem transmitir o mangá pra gente, né? Mas se não tiver mais anime, eu acho que tá ok. É uma experiência já completa, um pacotinho fechado. Dá pra você começar agora. Se você ouviu esse cast até aqui, por algum diabo de motivo, nunca viu Kaguya-sama, vai lá, comece na primeira temporada, vale a pena pra caramba. E eu provavelmente vou pro mangá. Assim, sendo bem transparente, eu provavelmente vou pro mangá e vou ler até o final. Eu te digo que vale muito a pena, porque se tu gosta desse casal, tem outro aí que, olha, tu vai ficar de cara. Olha aí assim que eu gosto, meu Deus do céu. Mano. Ali. Mas só pra fazer uma conclusão em cima da tua conclusão, uma coisa que eu achei legal que eu refleti aqui agora, é que na Ultra Romantic, né, na terceira temporada, a gente conhece o romance que o Milk idealiza que a Kaguya queira, né? Que é essa coisa exagerada, exacerbada de entregar aquilo que ele acha que ela tem que ter, né? E nesse filme a gente idealiza e a gente vê o romance que a Kaguya queria, né? Que é algo mais normal, sabe? Não precisa ser algo extrapolado, né? Então eu acho que às vezes a gente acha que a gente tem que... Mano, eu tenho que me doar ao máximo, eu tenho que ser perfeito. Mas na verdade, às vezes a tua imperfeição
é uma das qualidades que tu tem, sabe? Essa questão da Kaguya, por exemplo, ela querer se afastar das pessoas porque não quer machucar, porque ela tem um jeito diferente de ser. Foi o que fez o Miyuki querer se aproximar dela e conhecer ela mais, sabe? Então, talvez, assim, não tente esconder aquilo que é você. É isso aí, cara, mais uma vez. E, pra finalizar, pra você que ouviu até aqui, talvez seja apaixonado pelo Cúpula Cast, apaixonada pelo Cúpula Cast, aproveita esse momento, já que você ouviu quase 1 hora, eu e o Dude aqui falando, sei lá, cara, eu nem lembro direito. Cara, a que gente falou sobre já. romance, mano. Mas a gente falou bastante, hein? Ouviu até aqui, bicho? Abre no Spotify, aproveita esse momento e dá uma notinha pra gente, de 0 a 5 estrelas. Estrala aí 5 estrelas pra gente. A gente tá quase batendo as 300 avaliações, então vai ser bem legal pra gente se você fizer parte disso. Então, abre ali, deixa coisa de 5 segundos. Se você ouve no YouTube, cara, faz no Spotify pra gente. Você consegue fazer isso mesmo se você não tem conta no Spotify, né? É gratuito e tal, não precisa pagar. Então faz isso, faz essa pra ajudar a gente. E Dude, perguntinha relâmpago então, pro ouvinte não sair daqui sem ter que responder alguma coisinha, como sempre. Cara, eu vou... A perguntinha relâmpago deste episódio, obviamente não poderia ser outra, né? O que você mais gosta em Kaguya-sama? Eu acho que é uma pergunta bem abrangente, mas eu sinto que talvez tenham pessoas que ainda não assistiram o filme e vão escutar o cast. Então eu vou deixar essa pergunta bem aberta, né? Eu e o André já falamos o que a gente gostou no filme e o que a gente gostou no anime em si estão nos outros episódios de Kaguya-sama do CúpulaCast que estão nesta plataforma que você está escutando. Então, era isto A pergunta relâmpago oculta que é: quanto tempo você levou pra peidar na frente do seu parceiro? Que isso, mano? Nossa. Olha aí, eu tô curioso pra ler os Nossa, comentários. eu não tô nem um pouco curioso não pra saber isso, velho. Não, e eu falei no começo do episódio que o André é o cara mais romântico do Brasil, né? Agora imagina a Daiane escutando esse episódio. Ela não escuta, então tá tudo certo. Que isso, mano? E o apoio, cadê o amor? Cadê o apoio do amor aí? Cadê o apoio do amor? Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A nossa tempestade amorosa fica por aqui mais uma vez. Vai passando, vamos se acalmando. É isso aí. Falou!